E eu quero compartilhar com os irmãos algo um pouco estranho, mas eu senti uma grande direção do Senhor em falar sobre isso nessa manhã, que com certeza para nós como crentes deve ser um valor de muita importância. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ler o livro de Eclesiastes, o capítulo 3. Quero que você fique de pé com a palavra do Senhor aberta. No capítulo 3 de Eclesiastes, nós vamos ler os versículos 1 a 8. É um texto bem conhecido, bem citado. Então, nós queremos trabalhar nessa manhã com os amados acerca do valor do tempo. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Nos orienta, Pai, nessa manhã preciosa, um tempo, ó Deus, em que estamos aqui como irmãos em Cristo, para voltarmos os nossos olhos, o nosso coração para a Tua palavra e que ela fale conosco nessa manhã. É o que nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Podem sentar. Queridos, vou compartilhar com vocês uma preferência alimentar. Quem aqui gosta de comer lasanha? É bom demais, né? Lasanha, seja de frango, de carne moída, enfim, lasanha é algo muito gostoso. E existem várias maneiras de se comer uma lasanha. Eu lembro uma experiência que eu tive na minha infância. Eu morava lá em Petrópolis, no estado do Rio, e eu tinha uma parte da minha família que morava em São Paulo. E eu tinha viajado a férias junto com minha família lá para São Paulo, para a casa dos meus tios, e eles então foram fazer uma lasanha. E eu achei interessante que eles foram fazer uma lasanha, agora aquela lasanha, que você faz a massa da lasanha. Não aquela lasanha que você compra a massa pronta no supermercado. E eu lembro que a minha mãe, a minha tia, as minhas tias se juntaram para fazer uma lasanha. E eles começaram a fazer a partir da massa da lasanha. Fizeram, eu lembro que as mesas, eles tinham uma sala muito grande, com mesas grandes, todas elas ficavam lotadas daquela massa quadrada da lasanha distribuída para secar. Foi um processo demorado, demorou mais de um dia para que essa lasanha ficasse pronta. Fizeram desde a massa até o molho, tudo caseiro. É uma maneira de você comer lasanha. Mas também existe outra maneira de você comer lasanha. Você abre aí o seu aplicativo de fast food, você escolhe a lasanha que você quer no lugar preferido e você pede, ela chega para você de moto, por intermédio do aplicativo de comida. Independente da maneira pela qual você come essa lasanha, existe um elemento essencial que está presente em todas elas: o tempo. O tempo em qualquer receita é um elemento essencial. Você pode errar o tempo e aquilo que seria um bolo delicioso se torna aquele bolo solado, sem gosto e duro. Ou então ele pode ficar queimado. É tudo uma questão de tempo, não é só você ter os ingredientes certos. Você precisa saber adequar tudo aquilo
a determinada quantidade de tempo. A diferença, queridos, é que o que eu percebo é que há algum tempo atrás, você cozinhar era uma ação que levava muito tempo. Então as mulheres, muitas vezes os filhos, os homens também, eles se reuniam na cozinha para passar o tempo cozinhando. E havia então, nesse tempo, uma espécie de discipulado caseiro e familiar, em que se compartilhavam histórias, valores, experiências, modos de fazer, como a família fazia daquele jeito, por que a família, por que a mãe, a mulher deveria preparar o feijão daquela maneira, e tudo isso então vai se perdendo. E eu acho interessante como o tempo hoje se tornou algo tão essencial para a nossa sociedade, e nós temos uma percepção maior do que os mais antigos em relação ao aproveitamento do tempo, e hoje nós temos muitas maneiras de otimizar o tempo e fazer o melhor uso dele. Existem vários mecanismos para isso. Eu sou péssimo em lidar com o tempo. Sou sincero em dizer que eu tenho muita dificuldade. Eu não lembro a última vez que eu consegui começar e encerrar uma agenda. A agenda que você ganha daquele amigo secreto todo ano. Então você começa dia 1, dia 2, eu sou péssimo em fazer isso. A minha agenda ela serve para anotar esboço de sermão. Inclusive eu estou usando a de 2021. Anoto esboço de sermão, ideias, textos, frases. Para mim eu tenho muita dificuldade em lidar com o tempo. Mas se criaram muitos mecanismos para nos ajudar a vencer essa grande dificuldade. Planners. Minha esposa ama planners. Essa palavra, quando ela fala essa palavra, os olhos de Ana Laura brilham. Planners, até em inglês, né? Agendas, equipamentos eletrônicos, no seu celular você tem tudo o que você precisa para ter o seu tempo todo organizado, sua agenda, você estabelece o que você vai fazer daqui a um ano, está lá escrito, não precisa mais escrever nada em papel, tudo isso é passado. Aplicativos, existem pessoas que nos ajudam a lidar com o tempo, pessoas que dão curso, aula na internet, que vão então nos ensinar a como aproveitar melhor o nosso tempo. E esse aproveitamento de tempo tão falado e tão desejado pelos tempos atuais não é algo novo. Nós precisamos lembrar que, por exemplo, a Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII, foi uma revolução no tempo. Um carro que se levava um mês para ser feito, passou a ser feito em uma semana. Uma camisa, uma blusa que era feita manualmente por uma pessoa, agora era feita por uma máquina. Então, o que uma pessoa fazia em uma semana, uma máquina fazia em uma hora. Então, tudo teve uma redução de tempo. E diante de tudo isso, amados, parece estranho dizer que o tempo ele deva ser encarado como um valor pelo cristão. Mas espera aí, pastor, eu nunca olhei e tive a percepção de que o tempo para mim devesse ser encarado como algo que eu pudesse tratar como um valor. Valor é o quê? Integridade, é amor, é compaixão, sensibilidade, honestidade, isso é valor. Mas como o tempo para mim, então, pode ser encarado como um valor? Meu querido, na verdade, o tempo é o espaço da história aonde nós concretizamos todos os demais valores. Ele é a linha férrea por onde o trilho da nossa existência caminha, por onde ele corre, por onde ele se desenvolve. Então, tudo o que nós fazemos, tudo o que desistimos de fazer, tudo o que pensamos em fazer, deve se levar em consideração o tempo disponível. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Eu acho interessante, tem um filme chamado A Máquina, um filme nacional, com um excelente ator chamado Paulo Altran, e ele diz uma frase interessante, ele diz, no princípio Deus criou o tempo, que é para ter tempo de inventar o resto. Então Deus ele criou o tempo para ter tempo de inventar o resto. Então a primeira coisa que Deus ele cria é o tempo. Ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra.
Antes da criação não havia tempo, não havia essa percepção, só havia o Deus eterno, sempre existente, não havia passagem histórica. A história, o tempo, ele começa com a criação. E quando nós então seguimos por toda a Bíblia, chegamos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, lá no último livro da Bíblia, nós descobrimos que lá fala sobre o princípio e o fim. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, o penúltimo versículo da Bíblia, ele vai dizer assim: eis que eu venho sem demora. Mais uma vez, a relação do tempo com a história. E quando nós lemos a Bíblia, tudo que acontece nela, poemas, salmos, as batalhas, os desastres, milagres, tudo mais acontece no tempo. A Bíblia, ela foi escrita, a Bíblia tem um período, digamos assim, a história contida na Bíblia, digamos assim, que tenha cerca de 6.000 anos, mas a Bíblia, ela foi escrita num período de 1.600 anos, cerca de 1.500 a 1.600 anos. Ela demorou 1.600 anos para ser escrita. Na primeira vez que eu li, eu demorei 6 meses para ler ela inteira. Então, 1.600 anos de tempo reduzido a 6 meses de leitura. E nós temos, assim, uma relação de amor e ódio com o tempo. Nós não temos a mesma percepção de tempo, por exemplo, para um trabalho chato. Se tem um negócio que demora a passar, é trabalho chato. Espere em fila de banco. Você já parou em fila de banco para esperar ser atendido? Em pé, naquele calor, aquela fila que não anda, você tem a sensibilidade de que passou 2 horas, quando você olha, passou 20 minutos. Então, quando nós estamos ocupados com tarefas das quais nós não temos admiração e interesse, o tempo ele se arrasta. Agora, quando alguma coisa boa, de repente passa. Não foi assim o primeiro encontro que você teve com a sua hoje esposa? Pareceu tão rápido aquele jantar, aquele cinema, você nem viu o tempo passar, já acabou, precisamos fazer isso novamente. Nós temos essa relação de amor e ódio com o tempo. Ele é importante para a gente, só que a gente às vezes tem um sentimento de que ele passa rápido demais e que nós fizemos tão pouca coisa com ele. E o que o tempo significa para nós, queridos? Basicamente, o tempo significa para nós falta de controle. O tempo é imprevisível, por mais que nós façamos os nossos planejamentos, os prognósticos, por mais que nós nos antecipemos às coisas que podem acontecer, de uma hora para outra as coisas mudam radicalmente. Elas podem se tornar coisas melhores do que imaginamos, ou então coisas ruins. Nós não achávamos que poderia ser tão danoso. Tudo isso por causa da mudança do tempo, da história. Mas também o tempo, ele para nós é algo complicado, porque ele leva as pessoas que amamos. Nós somos limitados. Um dia a nossa vida vai acabar. Alguns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Está aqui nossa querida Voirô, que está fazendo 94 anos hoje, né, Voirô? No final a gente vai orar pela irmã, abençoando, pedindo que Deus dê mais 94 anos. Oi? É. E o tempo leva as pessoas que amamos. O tempo pode ser para nós, queridos, um valente adversário contra o qual temos que lutar. Quando você tem uma prova na faculdade, quando você tem uma tarefa importante e você não está conseguindo lidar com o tempo para que aquela tarefa seja desenvolvida, o tempo é um grande inimigo da gente. Quem aqui já fez Enem ou vestibular, eu sou da época do vestibular, sabe o que são aqueles 30 minutos finais do tempo para você então passar a limpo a redação? A mão fica dura, os dedos endurecem, 30 minutos passam como se fosse 10 minutos e você fica naquele desespero, você come palavra, você erra. Enfim, o tempo, queridos, pode ser um grande adversário. No tempo também, queridos, nós construímos as nossas lembranças. O que seriam das nossas lembranças se não fosse o tempo?
Sejam lembranças boas ou lembranças ruins, todas elas acontecem com o tempo. E quando nós olhamos para Eclesiastes 3, que é um texto muito conhecido e muito falado, muitos vão chegar à seguinte conclusão: de que nós temos tempo para fazer tudo. De que o autor de Eclesiastes está querendo ensinar é que vai chegar o tempo em que nós vamos chorar e o tempo em que nós vamos sorrir. De que vai chegar o tempo em que nós vamos fazer viver e que nós vamos matar alguém. É isso que o texto de Eclesiastes está dizendo. Mas eu quero aqui aquecer o seu coração de que não é isso que o texto está dizendo. O texto ele não vai tratar acerca das coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Então, queridos, o que Eclesiastes capítulo 3 nos ensina acerca do tempo e que nós precisamos então tomar como um valor para a nossa vida e para a vida das pessoas que convivem conosco. Primeira coisa que o autor de Eclesiastes nos ensina, que seria, no caso, o rei Salomão, nos ensina é que o tempo revela a soberania de Deus, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A grande pergunta, o texto aqui é bem claro quando ele diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo é como se ele dissesse, tudo está traçado e as coisas acontecerão da maneira como devam acontecer. A grande pergunta é, quem determina o que deve acontecer? Não sou eu, não sou você, não são os poderosos desse mundo. Apenas Deus tem o poder de determinar as circunstâncias do tempo e da história. E é isso que o texto está dizendo. Tudo tem o seu tempo determinado. Quem determinou? É Deus quem administra todos os eventos para que a sua vontade seja plenamente realizada. É Deus quem está por trás dos eventos históricos, das coisas que acontecem no macro e no micro, naquelas coisas que tomam governos e das coisas que acontecem na nossa vida. Então, não sou eu que estou na determinação dos fatos que acontecem. Essa determinação está debaixo do poder e da autoridade de Deus, porque o tempo ele revela que Deus ele é soberano. Olha para a história de Jó. Olha a tragédia de Jó. Quem estava por trás das coisas que aconteceram, da maneira como aconteceram e no tempo em que aconteceram, não era Jó, não era o diabo. Por trás estava o ato sobrenatural e soberano de Deus em conduzir a história de Jó para onde Deus queria. Olha para a história do povo do povo de Israel no Egito. O povo escravizado, preso, sem a sua identidade nacional, tendo que lidar com uma situação deplorável. E Deus então decide intervir na história daquele povo, transformando aquele povo escravo em um povo completamente livre. Quem estava então determinando o momento da libertação não era o povo, era Deus. Então, Eclesiastes nos ensina sobre o tempo é que Deus ele está por trás e determinando todos os eventos da história. Não é que Deus ele conhece o futuro, com certeza Deus ele conhece o futuro. Nós precisamos concordar que Deus ele sabe absolutamente tudo o que vai acontecer em todos os momentos da nossa vida, mas não significa que Deus ele age porque conhece o futuro. O que significa é que Deus ele age porque ele determina o futuro. Não é um conhecimento prévio, não é uma presciência, claro. Deus ele é presciente, Deus ele conhece as coisas que acontecerão, independente de quais sejam essas coisas ou de quem quer com que elas aconteçam. O que o texto está dizendo é que existe uma determinação, uma ação de Deus em determinar as coisas que vão acontecer. Deus apenas não conhece o futuro, mas Ele o determina. E quando Deus determina, meu querido, minha querida, não há como brigar com Ele. Por isso que as nossas orações não são maneiras de determinar o que Deus deve fazer.
As nossas orações são maneiras do nosso coração aceitar graciosamente as determinações de Deus em relação ao futuro. Os eventos que ocorrem, eles não são aleatórios, não são dados que estão sendo jogados ou ajustes feitos durante a nossa caminhada. Não é Deus que vai resolvendo os nossos problemas. Espera aí, ele fez isso, não era para ter feito, mas eu vou consertar, eu vou dar um jeitinho aqui. Os eventos, eles não são aleatórios, eles são intencionais. A mente e o propósito de Deus estão por trás da nossa história. O que aconteceu, aconteceu comigo porque havia um Deus soberano determinando os eventos da minha vida. Isso, claro, amados, não invalida as nossas ações, não tira a nossa liberdade. Na verdade, o que fazemos com as nossas ações é como lançar uma pedra pequena num grande oceano. Ela produz onda? Produz, mas são pequenas em relação ao oceano da ação soberana de Deus. É Deus que determina o futuro. E o que ocorre, diz o versículo 1, ocorre no tempo e ocorre com um propósito determinado. Olha só o que diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que propósito? O propósito daquele que estabeleceu toda a sucessão de eventos da nossa vida, o próprio Deus. É o propósito de Deus que se cumpre, não é o meu propósito. Claro, eu tenho um propósito, tenho intenções, tenho vontades, tenho planos, projetos, mas a certeza inabalável é que o propósito de Deus há de se cumprir. Eu não posso garantir que os meus se cumprirão. Quando eu tinha 35 anos, 34 para 35 anos, eu era solteiro, no meu coração já estava praticamente determinado a não casar mais. Meu amigo, 35, 36 anos, não encontrei ninguém, o que eu vou fazer? Eu já estava praticamente determinado a assumir o dom de celibato. Mas 36 anos eu casei porque Deus, dentro do seu propósito eterno, tinha uma pessoa preparada para mim. Então não é o meu propósito, mas é o propósito que Deus determinou. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Debaixo do céu trata acerca da criação e da vida dos seres humanos. Debaixo do céu somos nós. Então, Deus, debaixo do céu, ele determina todos os eventos a parte de qualquer pensamento ou conselho humano. Vamos ser muito claros, muito sinceros. Se a nossa vida fosse uma sucessão das nossas escolhas e a determinação da nossa própria vontade, nós estaremos muito piores do que estamos hoje. Ah, não, mas eu consigo fazer boas escolhas. Da onde? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Queridos, eu entrei no pastorado dessa igreja com planos e projetos, nós estabelecemos aqui, fizemos planejamento participativo com os irmãos. Antes de 6 meses veio uma pandemia, de que valeram todos os meus projetos, todos os nossos planos, eles estão à mercê da vontade soberana de Deus em fazê-los cumpri-los ou não. Por isso que a Bíblia fala, olha, amanhã vocês dizem, né, a jactância, o orgulho, a prepotência, amanhã vamos fazer isso, amanhã vamos fazer isso, e a palavra diz, olha, o dia de amanhã pertence a Deus, nós não sabemos sequer se estaremos respirando. Então é Deus quem determina os eventos a parte daquilo que nós queremos, dos nossos pensamentos, dos nossos planejamentos. Nós não sabemos, isso é importante, amados, o fim de todo propósito. Deus ele não nos revela o porquê, mas nós sabemos que tudo aquilo tem um propósito, uma razão e um motivo. Me cita aí, abra aí, leia o livro de Jó, os 42 capítulos de Jó, e tenta achar Deus, ele explicando para Jó por que ele permitiu aquelas coisas. Leia, capítulo 1, capítulo 42, Deus dando explicação para Jó,
Deus debatendo com Jó acerca, não, Jó, de fato, a sua ideia é melhor. Jó, ele descobriu, Jó 42, versículo 2, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nada do que a gente faça. Que os governantes, a gente tem tão pouco poder. O máximo que eu posso ter poder para determinar é a minha esposa, o meu filho. Você pega um Putin, pega um Zelensky, um Biden, um Macron, esses poderosos, eles acham que pode subverter o poder e a autoridade de Deus? O que acontece, acontece porque Deus permita que assim seja. E não se preocupe que Deus ele nunca vai revelar o propósito pelo qual ele está realizando essas coisas. Nós, o máximo que conseguimos enxergar é o momento. Podemos fazer plano, por exemplo, se eu for tentar olhar para a história humana, para a caminhada humana, desde que o homem é homem, e eu estou inserido dentro desse processo histórico, o máximo que eu vou conseguir enxergar na minha vida são 49 anos, a minha idade. Como eu posso chegar a 100, 200, 300? A pessoa mais idosa daqui, que viveu mais tempo, é vó Herô. É o máximo que ela consegue, é 94 anos. E a gente não sabe o dia de amanhã. Quem sou eu, então, para olhar um Deus eterno que planeja desde a eternidade? E Ele, com seus olhos, cobrem no instante todo o passado, o presente e toda a eternidade diante de si. Então a gente começa a questionar o porquê, o para quê, a razão pela qual, começa a debater, a demandar com Deus acerca de maiores e melhores possibilidades, acerca da ação sobrenatural dele. Meu querido, você não sabe nem se amanhã você vai acordar com dor de barriga, se você vai conseguir sair para trabalhar, se a sua moto vai pegar, se o seu menino vai acordar doente. Você não consegue prever sequer isso. Quanto mais você querer demandar com Deus, que é Senhor, sobre o tempo, que determina os eventos, que determina a história, e você quer então debater com Ele sobre quais seriam as melhores possibilidades de lidar com a sua vida. Então, primeira coisa, amados, que o tempo nos revela a soberania de Deus. Segunda coisa que o tempo nos revela, e aí nós entramos de maneira mais aprofundada e mais forte, o tempo ele revela as consequências do pecado. É isso que diz versículos 2 a 8. O desajuste causado pelo pecado. Deus ele criou tudo perfeito. Deus nos entregou, nós estudamos isso com o nosso irmão Israel, Deus ele entregou para nós tudo perfeito e Deus viu que tudo era muito bom. Foi tudo perfeito. E a desobediência, o plano da mulher e do homem, o projeto da mulher e do homem, quando eles decidirem tomar conta das suas vidas e se apoderar daquilo que pertencia a Deus, lança o mundo num estágio de imperfeição e destruição. Por isso nós encontramos, a partir do versículo 2, esse contraste entre o perfeito e o imperfeito, entre o bom e o ruim. A perfeição diz respeito à vida, ao crescimento, à colheita, alegrias, abraços, mas o pecado ele trouxe morte, ele trouxe guerra, ele trouxe destruição, ele trouxe separação, coisas que só aconteceram após a queda. O tempo é escasso, amados. Por conta de todo esse estado de pecaminosidade dos seres humanos, o tempo é escasso, ele passa rápido e aparentemente tudo acontece de uma maneira muito confusa e injusta. Porque tem pessoas que têm uma vida tão ruim e conseguem viver tanto tempo. E existem pastores, missionários, jovens, homens e mulheres comprometidos e por causa de um acidente, de uma doença, se vão tão cedo. E esse tempo em que nós nascemos e morremos, que é o versículo 2, há tempo de nascer e tempo de morrer, ele é preenchido com toda sorte
de coisas boas e coisas ruins. Todo tipo de experiência boa. Jó, por exemplo, quando se vê na mais profunda de suas misérias, é aconselhado por sua esposa. Lá no Jó capítulo 2, versículos 9 a 10, nós lemos isso. Jó, amaldiçoa a Deus e morre. E Jó então responde no versículo 10, temos recebido de Deus o bem, por que não receberemos também o mal? Se o Deus que age na história age para me dar coisas boas, e eu o amo e eu o adoro, por que também não deveria amá-lo e adorá-lo, quando para mim ele tem preparado alguma coisa ruim? O pecado, amados, desajustou toda a nossa carreira nesse mundo. Por isso a gente chega aos 50 anos olhando para trás e vê todo o tempo que a gente perdeu. A gente chega com 40 e tantos anos, 50, 60 anos, 70, e olha para trás e percebe o que eu fiz com a minha vida. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso? Não deveria ter feito isso, não deveria ter me envolvido com determinada coisa. E a gente olha para trás com peso de um arrependimento, porque existem muitas coisas que voltam para nós. Só tem uma coisa que não volta: tempo. Quando o tempo passa, você não tem mais. Renato Russo estava certo, né? Todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou. Passou, já era. E o pecado então faz com que o nosso tempo seja uma sucessão de coisas perdidas. E o pecado é isso, a gente vai sempre perdendo, gastando e destruindo pouco tempo que nos resta. Nós olhamos para trás e pensamos, se eu tivesse usado o meu tempo de maneira mais sábia, eu não estaria assim dessa maneira. Queridos, como relacionamos tempo com dinheiro, investimos muito em coisas que nos garantem sucesso profissional. E nós temos ensinado isso muito aos nossos filhos, aos nossos jovens e adolescentes. Dinheiro, tempo é dinheiro, estude para ter dinheiro, estude para ter dinheiro. Se envolva, e eu não estou dizendo que é errado estudar. Tenho 49 anos e ainda faço faculdade. O grande problema, queridos, é que nós reduzimos o nosso tempo a uma questão puramente material. É interessante que o tempo é algo tão subjetivo e às vezes algo tão simbólico, algo cuja concretude nem sempre é tão palpável para a gente, é algo tão líquido, é algo tão imaterial muitas vezes, mas nós transformamos o tempo em dinheiro. As relações de compra, de troca, já diria tanto aí Adam Smith como Karl Marx, sempre dizem respeito a tempo. O grande problema não é dizer que as pessoas precisam se dedicar para terem carreiras melhores na sua vida e terem mais dinheiro. O grande problema é que nós estamos tratando do tempo como algo que pouco é importante no sucesso familiar e na vida espiritual. Falamos em gastar dinheiro com estudo, com trabalho, como se vida espiritual, vida familiar não fosse algo importante a ponto de gastarmos e investirmos tempo nessas coisas. Que é isso, queridos? É porque o grande inimigo do nosso tempo é o nosso pecado. Gastamos o tempo com futilidades, ociosidades, vícios e improdutividades que jamais serão recuperados. Uma série de Netflix, esse tempo usado numa série de Netflix, você não recupera mais. E eu não estou aqui pregando contra a série de Netflix. Com o prazer de você sentar, e não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você precisa pensar bem, refletir, que esse tempo que você gastou, você não vai ter mais disponível. Passou, já era. Sabe aquele amigo que vem de longe para ver você? E quando eu tenho um amigo assim, eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, chamado Fernando, eu conheci ele quando eu tinha 6 anos de idade, e até hoje nós somos amigos. São o quê? Estou com 43 anos de amizade.
E quando eu fui a Petrópolis, depois de 20 e tantos anos que eu voltei à minha terra, eu me reencontrei com o Fernando, nós sentamos numa mesa e conversamos longamente durante várias horas. Hoje talvez a sua experiência seja se encontrar com seu velho amigo, conhecido, parente, você senta, ele puxa um celular, você puxa o celular e não tem mais diálogo, e aquele tempo então que foi perdido, você não consegue mais obtê-lo, tê-lo de volta. E nós então temos aquela impressão de que os nossos filhos estão crescendo e nós não estamos tendo tempo com eles. Aquela sua jovem esposa começa a ter rugas, o cabelo branco, isso é normal da idade, e as coisas vão passando, quando você vê, já está velho demais para aproveitar determinadas coisas em relação à sua vida com a sua família. E sem falar então, se a gente dá pouco valor ao tempo com a família, quanto mais tempo em questões espirituais. Em oração, em leitura da Bíblia, em aprendizado, em comunhão com a igreja, muito menos essas coisas. Nós achamos tudo isso maçante e pouco útil para a nossa vida. O que é útil é Enem, o que é útil é prova de concurso. Igreja não, igreja é desperdício de tempo. Ah, tudo bem, você nunca falou isso, mas é assim que você vive. Você nunca declarou que gastar tempo em igreja e que você não vem à igreja porque você não se sente edificado e abençoado. Você não diz isso, mas a sua vida grita isso através de você. Eu não conheço, amados, nenhuma igreja que tenha disciplinado o irmão por mau uso do tempo, por ser preguiçoso ou então gastar muito tempo com futilidade. Nunca vi. Eu já vi igreja disciplinar pessoas que se identificam como homossexuais, já vi disciplina de adúltero, de gente que roubou da igreja, mas disciplinar alguém porque não sabe usar o tempo, eu nunca vi. E o pecado, então, amados, ele tem uma consequência tremenda e drástica na nossa vida, porque a nossa vida faz com que o nosso tempo seja uma sucessão de coisas perdidas, de coisas que nós nos arrependeremos no futuro. Olhamos para trás e pensamos, se tivesse usado meu tempo de maneira mais sábia, hoje eu não estaria assim. Eu vou ser sincero, amados, eu olho para o meu passado e vejo coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito, que eu não deveria me envolver e me envolvi. Tempo gasto, tempo perdido. E eu olho para hoje, eu descubro que eu continuo fazendo muitas vezes as mesmas coisas, só que de uma maneira diferente. Envolvido com outras coisas e atividades que não estão acrescentando absolutamente nada na minha vida. Então, queridos, o tempo nos revela um Deus soberano, o tempo nos revela as consequências do nosso pecado, mas o tempo também nos revela a graça de Deus. Tudo vai depender do nosso conhecimento de Deus e da nossa intimidade com Ele. Quem Deus é para você? Se nós entendermos Deus como um déspota, insensível ou ausente, nós seremos esmagados pela preocupação em relação ao seu controle soberano sobre o nosso tempo. Se eu chego a essa conclusão, Deus ele está no controle da minha vida e Ele determina os eventos e tempos da minha história. Deus ele é mau, Deus ele é ruim, é insensível, é ausente. Meu Deus, o que eu vou fazer na mão de alguém assim? Isso vai trazer inquietude, nós vamos ficar neuróticos, preocupados com a sua sucessão aparentemente descontrolada dos acontecimentos, ou então a gente vai se sentir como se fôssemos o alvo predileto de Deus em suas brincadeiras de domínio e controle. Parece que às vezes Deus tem prazer de fazer mal para a gente. Esse é o sentimento daquela pessoa que entende Deus como um Deus déspota, insensível e ruim. Há de se ficar preocupado quando essa é a percepção de um Deus que está no controle. Parece que tudo dá errado para a gente. Tudo está fora de controle. Nada se encaixa, nada faz sentido. É o sentimento de muitas pessoas, inclusive crentes, que acreditam que um Deus mau está no controle das suas vidas, um Deus brincalhão.
Ou então, queridos, se entendemos Deus como um Pai amoroso, gracioso, descansaremos em seu controle soberano sobre o tempo. Então nós vamos descansar, porque quem está no controle de todas as coisas é o Deus que nós amamos. Se nós conhecemos o seu caráter, não há o que temer. Mesmo que sejam as mais difíceis das situações. Eu não estou negando que na nossa vida existem coisas que podem ser muito ruins. Eu espero ir antes do meu filho. Se acontecer o contrário, que o meu coração possa amar a Deus o suficiente para dizer que Deus me deu tantos anos de vida ao lado de um menino tão precioso, mas Deus decidiu tomar para si. Que o meu coração ame mais a Deus do que eu amo a Thomas. Que o meu coração ame mais o Senhor do que eu amo a minha esposa. Conhecendo o caráter de Deus, sabendo que Ele é, eu sei que eu não tenho o que temer quando assunto são as coisas que acontecem na minha vida. Eu posso, queridos, não fazer o meu melhor, sabendo que Deus tem um propósito em tudo, até nas coisas que dão errado na minha vida. O que diz Romanos capítulo 8, versículo 28, que a gente fala a exaustão, aquele texto que vem no nosso coração quando a gente está passando por alguma dificuldade? O que diz? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é isso que nós declaramos? Que as coisas ruins, Deus, de alguma maneira, Ele vai fazer com que produzam algo de positivo em nossa vida. Quem é esse? É o Deus amoroso que cuida de nós. Então as coisas deram errado, não estão funcionando. Vamos orar e buscar no coração desse Deus amoroso e gracioso para que a nossa alma descanse nele, no seu cuidado. E eu queria, queridos, concluir essa reflexão trazendo 3 aspectos importantes acerca do tempo para nós entendermos como ele se aplica na nossa vida. Primeiro, falar sobre o tempo no aspecto de quantidade. Quanto tempo ainda temos? Quanto tempo nos resta? Tem uma parábola para falar sobre isso, Lucas capítulo 12, 16 a 21. A parábola daquele homem rico e que ficou mais rico. Pense um negócio legal. Rico ficar rico. Rico ficar mais rico. Esse homem ficou, e ele ficou tão rico que ele decidiu por uma aposentadoria precoce. Eu vou construir mais celeiros, vou guardar tudo que meus campos produziram e eu vou então aproveitar a vida. E o que o texto diz? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Qual a quantidade dos nossos dias? Nós podemos cuidar da nossa saúde na busca por ter mais tempo de vida, fazer exercícios, ter uma boa alimentação, ir ao médico, mas uma vida com muitos anos não significa uma vida bem vivida. Não significa que sua vida é relevante. Tão importante quanto a quantidade de dias é a qualidade desses dias. E isso nos leva ao segundo aspecto do tempo, que é o aspecto da qualidade. Nós precisamos usar melhor o nosso tempo de vida para esta vida atual. Envolve o que fazemos, com quem fazemos e o resultado do que fazemos. Nós escolhemos gastar e investir tempo com as pessoas certas. Por isso que em Provérbios fala que nós devemos ser amigos dos sábios, gastar tempo com os sábios. Às vezes o nosso pouco tempo disponível em casa não é sequer gasto com família. A gente está em casa, mas não está na família. Não separamos tempo para atividades espirituais relevantes, ou seja, muito tempo não significa um tempo de muita qualidade. E por fim, um terceiro aspecto do tempo é o tempo no aspecto do investimento eterno. O que fazemos hoje com o tempo conta para a eternidade.
Nós devemos, queridos, aproveitar o nosso tempo de uma maneira tão vantajosa, tão sábia, que todas as coisas que fazemos, de alguma maneira, contarão para a nossa eternidade. Tudo o que fazemos com o nosso tempo, de alguma maneira, nos remeterá, nos abençoará após esse tempo cessar. Se tempo é dinheiro, como dizem alguns, eu preciso utilizar o tempo como uma forma de acumular tesouros espirituais. Mateus capítulo 6, 19 a 21. Olhar para o tempo como algo que nós investimos hoje e que reverbera, ecoa e tem consequências para toda a eternidade. Tudo aquilo que nós vamos fazer com o nosso tempo. E a gente tem que olhar para o nosso tempo, para a nossa vida hoje, aquilo que fazemos, com o nosso trabalho, com a nossa vida social, com a nossa família, com a nossa igreja, e como essas coisas, com o tempo que nós temos, estão produzindo tesouros eternos. Essa deve ser, queridos, a maneira como o crente olha para o tempo. Seja aquele tempo gasto dormindo ou até aquele tempo gasto com futilidades, que nos ajudam a descansar e arejar a nossa mente, como ir, por exemplo, para um retiro, conversar, brincar, dialogar, cantar, jogar bola, tudo isso como uma maneira de melhorarmos a nossa vida, o nosso coração e o nosso caráter para produzir bens eternos. Esse, com certeza, amados, é um valor que nós precisamos ter em nossa vida. O valor do bom uso do tempo.